Olá, talento! Bem-vindos a mais um podcast NaniCast. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje vamos conversar com Renato Cândido, cineasta e professor. Conheçam, Renato! Olá, bem-vindo, Renato! Oi, Nani, como vai? Beleza? Obrigado por você ter me receber aqui no seu estúdio, né, de podcast. Então, vamos lá, vamos trocar essa ideia. Eu que agradeço! Uma honra você ter deixado o seu tempo e vir até aqui para nos comunicar sobre o audiovisual. Perfeito. Então, primeiro, diga seu nome, de qual cidade que você nasceu e um pouco da sua trajetória para a galera aqui do audiovisual, ou a galera, os curiosos entre si, conhecerem você. Eu sou Renato Cândido, meu nome é Renato Cândido, né? A minha família é toda pernambucana, né? A família inteira veio para cá, para São Paulo. Eu nasci em São Paulo, no bairro do Cambuci, mas eu sempre morei onde hoje é o Jardim Peri, né? O Vila Malha, né? Então, essa região da Zona Norte, na Cachoeirinha, do lado do Horto Florestal. Então, é uma região periférica, né? E eu venho desse lugar, né? Era um bairro rural, da época dos meus avós, né? Que eles vieram em 47 para cá, para você ver como que a migração... Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, em 81. Né? No mesmo, pra gente estar falando de cinema, no mesmo ano do filme Eles Não Usam Black Tie, né? Olá. Mas é em 81 que eu nasci. Em 2002 eu entro na faculdade de cinema, né? Mas antes, tem tanta coisa, tem tanta história. Eu sou eletrônico, né? Eu sou técnico de telecomunicações. Um monte de história aí. Tudo na área da arte, digamos, né? Meio envolvido, praticamente, com a arte. Mas eu venho das exatas, né? Ah, sim. Eu sou técnico em telecomunicações. Sabe esses uninho da firma que o pessoal fala? Esses Fiat Uno com escada em cima? Olha! Eu era esses carinhas que subiam em poste, tá? Lá em 2001, né? Que eu tava com 19 anos de idade, né? E aí, mas eu também tava batalhando. Eu tava, né? Pegava uma parte do meu salário e pagava o cursinho. Na época eu fiz o cursinho Etapa, né? E aí eu tava batalhando ali para tentar entrar no curso de audiovisual na USP, que historicamente é elitizado. Com certeza. E não tinha cota na época, não tinha ação afirmativa, né? Eu não tô aqui falando para também, não precisa, claro que precisa, né? Foi desafiador. Foi cansativo, foi muita na insistência. Eu prestei 3 anos seguidos, né? Mas assim, tô aqui. Eu entrei em 2002, vai fazer 21 anos já que eu lido, né? Que eu trabalho com audiovisual. Mas se for contar a época que eu sou técnico, e aí tem uma curiosidade que, sendo técnico, né, que nem a gente aqui está sendo gravado por 3 câmeras. A eletrônica envolvida no sensor, por exemplo, compactação de imagem, tudo isso eu aprendi há 25 anos atrás, né? Isso aí é matemática, aí é transformadas discretas de cosseno. Então, eu sou uma pessoa das artes, mas com uma noção... E por que você quis entrar no mercado do audiovisual? O que... Olha, eu cresci, assim, vamos pensar, a minha relação com o cinema, né? Cinema, eu já sou de uma geração que o cinema é muito caro. Se você observa a geração sei lá, meu pai, por exemplo, que era de 47, ele não é mais vivo, né? Mas ele foi ali jovem, em 62, tinha 15 anos, né? O cinema era muito popular. Então, com qualquer o que seria o equivalente hoje a R$5 ou algo do tipo, você ia no cinema, né? Até porque a relação que a gente tem com imagem, ela não se dava na TV, não se dava nas telas, no YouTube ou no celular. Era no cinema. As pessoas que não sabiam ler, elas iam se formar no cinejornal. Depois que a TV foi se popularizando, né, a TV foi ficando mais barata, e aí nos anos 70, com todo aquele discurso de hoje é o país... não, hoje não. Esse é o país que vai para frente, ninguém segura esse país, né, da ditadura, que aí você foi tendo acesso das camadas populares aos eletrodomésticos, né? E aí o cinema foi ficando
um lugar mais elitizado, classe AB, né? Enfim, o crioulo não gosta muito dessas nomenclaturas, o cantor, né? Mas a gente tem essa característica. Eu já sou de uma geração, assim, que eu peguei muito o filme do Renato Aragão, né? O Didi, Os Trapalhões. Eu não lembro de ter assistido, meu pai levava. Eu sou de uma geração que Hollywood vem bombando de novo, né? Porque desde Tubarão ali vem forte, né? Dos anos 70. Sou da geração de Volta para o Futuro, né? Mas não é esse cinema que mais me toca. Era o seguinte, nos anos 90, o Leon Kakoff, que ele organizava a Mostra Internacional de Cinema na cidade de São Paulo, eu não sei de que forma, mas a TV Cultura teve um arranjo com o Leon Kakoff para exibir os filmes da mostra na TV Cultura, uma TV pública, né? E aí, curiosamente, eu fui assistir alguns desses filmes e eu sempre gostei. Comecei a gostar e achar muito bonito, porque eram filmes poéticos. E, de certa forma, a poesia, essas entrelinhas da poesia, né? Seja ela imagética, seja ela sonora, numa música, por exemplo, cresci ouvindo Milton Nascimento, né? Então, tudo isso foi sempre muito instigante, assim, para mim. Sempre foi muito bonito. E aí, esse tipo de cinema, eu lembro que passou mostra de cinema africano, né? Daí a gente começa a conhecer quem foi Osmani Sembene, quem foi, né, agora, né, um pouco mais recente, Abdelrahmane Sissako, enfim, essa galera toda, né, além de outros filmes, né, que aí eu conheci a filmografia de Abbas Kiarostami. Então esses filmes que eram um pouco mais lentos, um pouco mais contemplativos às vezes, eles eram filmes que ali tentavam dialogar comigo em poesia, e isso eu valorizo. Então é nesse sentido que eu fui para o audiovisual, ainda que nessa época eu estava lá estudando eletrônica e telecomunicações. Eu estava nas exatas ainda. Olha, e aí depois você foi se especializar, no caso, para cinema. Não foi nem especialização, eu sou técnico, né, nessa área. Eu tinha certeza. Que é o que você queria. Não, eu tinha certeza que ia ser mecânico. Ah, eu tô pensando que você ia falar do todo... Olha isso! Não, quando era criança eu queria ser mecânico. Eu adorava. Com 8 anos eu sabia qual que era a taxa de compressão, o ângulo do ataque do comando de válvula, essas coisas assim, sabe? Por que alguns motores têm mais torque e outros têm mais potência? Coisas desse tipo. Acho que então eu sou meio que um nerd dos carros, por exemplo. Maravilha, né? Então já é uma ideia também para fazer um filme sobre carros. Sobre carros, não sei, enfim. Né? Já é um insight, já é uma ideia, quem sabe? Mas eu gostava, né? Eu sou de uma geração que também viu muito Ayrton Senna. Depois eu fiquei... Mesmo com Ayrton Senna vivo, ainda eu comecei a gente empapuçar, né, de Fórmula 1. Né? Eu comecei a me encher de Fórmula 1. Já passando para adolescência e tal, né? E desmistificar um pouco, claro que a Ayrton Senna, não vou aqui também, não tá aqui para falar, né? Mas desmistificar um pouco a figura de herói que ali naquele momento a mídia estava construindo o Ayrton Senna como um ser mítico, né? Ele, claro, talentoso como foi, né? Mas ali, acho que talvez eu era uma criança mais birrenta, eu comecei a desconstruir assim, não, tá, beleza, o Senna é bom, mas... tem outras coisas, né? E tem outros gostos na vida que não só automóvel. E aí eu fui crescendo e entendendo que eu não queria ficar passando a vida toda trabalhando pro carro dos outros, né? Então aí eu pensei, bom, preciso ter uma profissão. Meu pai foi eletricista, né? E aí eu pensei, vou ter uma profissão, porque qualquer coisa, se não der certo, eu vou fazer a profissão que eu sei fazer e depois eu vou lutar por aquilo que eu gosto de fazer, né? E foi assim, né? Aí eu sou o mais novo, né? Minha irmã é do meio, ela fez publicidade no Mackenzie. Inclusive, estou voltando no Mackenzie, né? Você está dando aula lá? Não, eu dei uma palestra hoje. Eu dou aula na Fapcom. Olha. Né? Eu sou professor universitário, né? Porque tem essa questão. Eu não sou professor de escola de ensino fundamental e médio. Sou professor de faculdade.
E aí eu tô vindo de lá hoje, né? Inclusive lá do Mackenzie, que eu dei uma palestra, mandei um monte de foto para minha irmã. Minha irmã é de uma geração que não tinha cota, não tinha... Ela entrou em 98, né? No Mackenzie. Então, imagino que ela viveu ali de contradições, de coisas, né? Numa faculdade tão elitizada, historicamente elitizada como é o Mackenzie. E o meu irmão, que é mais velho, ele fez poli, né? O meu irmão é das exatas, é físico. Nossa, que legal. Essas coisas Mentes todas. brilhantes. Tem muito o que conversar com todos os irmãos. Vai, na quebrada também tem. Tem, claro, né? que sempre tem. Em todos os lugares, Em né? todos Basta os lugares, conhecerem. né? Então é isso aí. Nesse sentido, viver as contradições do mundo do trabalho também, as humilhações enquanto uma pessoa negra, né? Eu trabalhei muito na Berrine. Eu tinha que andar engravatadozinho e tal. Tinha as minhas birras de 19 anos, né? O meu chefe falava que era pra eu ir barbeado, assim, né? E tal. Eu tinha que andar... Parecia aqueles rapazes, assim, que não circula mais na quebrada, eu não vi mais, da Igreja do Jesus Cristo dos Últimos Dias, né? Os Mormons, que é Elder, né? E tal. Aí eu parecia um desses rapazes, assim, com uma gravatinha, com uma manga curta, né? E aí eu andava Faria Lima, Berrine, porque eu era técnico de TV, não, de PABX, de central de atendimento, né? Aí eu cuidava dessas centrais de atendimento e com todo esse figurino, né? Só que desde muito moleque, a minha barba, eu sou mais careca, né? Eu tinha cabelo... só ficar cuidado aqui pra ficar legal na câmera. Mas a minha barba sempre desde moleque crescia muito. Então eu com 16 anos já era barbudinho já, né? E aí eu comecei a ficar uma coisa bem assim, parecia um tio de 19 anos, assim, né? Aí o meu chefe, ele enchia a minha paciência, Fábio Panzuto. Não sei se ele tá vivo, né? Nossa, você imagina ele eu acho que ele tá, deve estar com 50 e poucos anos. Se ele estiver vendo, viu, Fábio? Você me encheu o saco, né? Você vai lembrar disso, né? Que eu trabalhava numa empresa lá em Santana. Mas aí o cinema sempre foi fazendo sentido para mim, né? Até que em 2002, diante de muita luta, tentei 3 vezes entrar no audiovisual lá da USP, aí eu consegui finalmente entrar lá no audiovisual numa faculdade tão elitizada como é a Escola de Comunicações e Artes da USP. Nossa, que maravilha. E me fala sobre os seus trabalhos. Eu vi que você fez um curta, né? Dara, né? Dara. E né? entre outros, o que você fez mais pra gente Nossa, conhecer? fiz... Os mais que você... Na luta aí, porque assim, a grande questão que a gente tem, e aí pensando, né, que a gente está dialogando com atores, atrizes, que criam toda uma expectativa, eu só tô coçando o olho, porque entrou um negocinho aqui, tá? Mas se vocês quiserem botar isso também no programa, tudo bem, tá? É que entrou alguma coisinha no meu olho, mas para atores e atrizes, a gente pensa muito assim, bom, vai rolar um trabalho, né? Até chegar esse trabalho, é uma luta tão grande para a gente arranjar grana para fazer um filme. E no Brasil, historicamente, a gente precisa de políticas cinematográficas para a gente fazer filme, principalmente a partir de 66, quando a gente começa a ter o Instituto Nacional de Cinema, né? E também ter cota de tela, que isso já é um processo até anterior, né, aos anos 60, né? Por quê? Porque, de fato, quando o filme americano vem para cá, o norte-americano, ele já vem pago, o filme já vem pronto, só vem aqui para fazer lucro. O lucro, pelo menos por se pagar, já se fez lá nos Estados Unidos ou em outras praças, né? E para os Estados Unidos é importante você ter essa relação de potência cultural, vamos pensar assim no cinema, né? Porque é uma forma também de você mostrar ao mundo todo um conjunto cultural, né? Daquilo que é o ethos mesmo, uma maneira de ser norte-americana para o mundo. É curioso que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui exibir meus filmes, eu já falo deles. E assim, a gente vê tantos filmes com gramado na frente, com as casinhas feitas de madeira ou daquele gesso lá, drywall, né? Essas coisas todas, né? Que quando a gente chega lá, parece familiar. De tão forte é esse aspecto cinematográfico, da presença dessa imagem no nosso imaginário cinematográfico, né?
dos meus filmes, foi sempre com muita luta para fazer, né? Correndo atrás de edital e tudo mais. E a gente tem, no Brasil, uma barreira maior, além da dificuldade de você ter recursos. Historicamente, não são pessoas pretas que conseguem esses recursos, né? Mas você acha que já está mudando isso? Como é que está? Está mudando. Antes com era muita bem pior, luta, né? Vamos pensar os anos 90, por exemplo. Aí era terrível. Não tinha ninguém. Assim, a Adélia Sampaio fez o filme dela, O Amor Maldito, em 84. Naquela época ainda existia Embrafilme, né? E também tinha o financiamento vindo através daquilo que a gente entende como pornochanchada. Tá? Na pornochanchada, as salas de exibição e alguns outros produtores independentes ou, sei lá, investidores, né? Eu acho que eram homens mesmo, tá? Colocava dinheiro em filmes que iam render, assim, uma facilidade, ter um retorno fácil de bilheteria, né? Você tinha uma obrigatoriedade de cota de tela, tinha que exibir filme brasileiro na sala de cinema. E a sala de cinema não vai querer exibir um filme mais de caráter artístico, por quê? Porque nessa época, final dos anos 70 e os 80, o recorte do cinema já estava mudando, já não era mais classe popular, já era classe AB. E quem era popular eram os filmes de pornochanchada. Por quê? Porque era o homem que tinha o dinheiro, era o homem que ia trabalhar na fábrica, por exemplo, pensando numa São Paulo fabril dos anos 80, né? E ele tinha um dinheiro, e antes de ir para casa ele ia ver um filme erótico, né? E aí ele ia para casa. Então, geralmente, era essa a lógica da pornochanchada. E eram filmes que costumavam render bastante dinheiro na sala de cinema. Mas também aparecia o Brasil sempre como pornochanchada? Aqui, a indústria de entretenimento brasileira era só de filmes eróticos? Não necessariamente. Não, porque você tem a Embrafilme. Ao mesmo tempo que a gente tem, sei lá, vamos pensar uns títulos... são muito... curiosos os títulos de pornochanchada, né? O Bem Dotado Homem de Tu, enfim, essa galera toda, né? Mas a gente tem vários filmes da Embrafilme que fizeram sucesso, né? O próprio filme Eles Não Usam Black Tie, por exemplo, que tem um rigor artístico, foi feito pelo Leon Hirschman, né? Que era do Cinema Novo. É um filme que fez sucesso porque ele retratou justamente essa época, essa encruzilhada da história no Brasil, das greves do ABC, né? Daquele sentimento das greves, o empobrecimento das famílias ali nos anos 80, em 1980, 79, petróleo, aquela coisa toda, né? E retrata muito bem, e o filme foi bem de bilheteria, né? O Homem que Virou Suco, do João Batista de Andrade, que teve um lançamento um pouco ruim, mas depois fez sucesso. Suzana Amaral, que fez a História da Macabeia, A Hora da Estrela, em 85, também fez sucesso. Então, não dá pra gente só falar que é só filme de erótico, de putaria, como se dizia, né? Porque todo mundo falava, né? No cinema nacional eles falavam dessa forma. Mas é uma ignorância mesmo. Exatamente, falta de conhecimento. É uma ignorância e um desprezo, assim, por saber o que a gente faz. Filmes que fizeram sucesso, vamos pensar aquelas histórias juvenis, cariocas, né? Que sempre estava envolvido Antônio Calmon, que inclusive escreveu Armação Ilimitada, né? Menino do Rio fez sucesso. Garota Dourada, que lançou, inclusive, acho que a Cláudia Hanna, fez sucesso. Rock Estrela, Léo Jaime aparece nesse filme. Bete Balanço, que até a música, né, com o Frejá e o Cazuza, estreia, ou o prêmio está começando a aparecer, a Débora Bloch, filha do Jonas Bloch. Então tem todo um contexto ali de que a Embrafilme, uma estatal, enfim, de capital aberto, que foi importante na existência. Então não dá para a gente resumir que os filmes foram só de sacanagem, né? E só voltando aqui a uma ideia que eu estava falando da Adélia Sampaio, cineasta negra, que ela fez Amor Maldito, o filme, né? É um filme muito interessante, porque fala de um amor lésbico, né? Eu não digo isso, não estou falando aqui porque é fetiche meu, não, mas é porque retrata um mundo, essas mulheres se amando num mundo feito para os homens, né? E aí uma das personagens, ela acaba se suicidando no filme, é esse o começo do filme, e a outra mulher que vivia o relacionamento, ela acaba vivendo um processo que ela é culpada desde já, justamente por ser uma mulher lésbica. Essa é a história, né, um pouco, resumindo, né, de Amor Maldito, mas
em 84, quando a Adélia Sampaio faz esse filme, ela busca, né, pelo menos o que ela relata, ela busca recursos da pornochanchada, não consegue. Busca recursos da Embrafilme, não consegue, né? E ao longo dos anos 90, depois que o Collor arrasa com a Embrafilme, né, que ele acaba com a Embrafilme mesmo no decreto, né? Aí a gente começou, não tinha política cinematográfica no Brasil, né? Aí começa em 93 ter a lei do audiovisual. O Collor já não estava no poder, era o Itamar, né? E aí a gente começa a ter a lei do audiovisual, de renúncia fiscal, aquela coisa toda. E aí quantas pessoas, quantos diretores, diretoras negras conseguiram viabilizar seus filmes nessa época? Nenhum. E aí, mas porque não tinha? Tinha sim. O Joelzito Araújo estava onde? O Joelzito Araújo veio do vídeo popular, né? Fez vários vídeos aí ligados a sindicato. Outra pessoa, o Pilar, o Luiz Antônio Pilar. Para ele ser possível no audiovisual, ele começou como ator, né? Ele foi trabalhar como assistente de direção na Globo, na época, né? Ou pelo menos ele foi escalar lá dentro, né? As oportunidades dentro da Globo. A Adélia Sampaio volta a fazer filme em 2004. Joelzito Araújo vai fazer o primeiro longa dele em 2000. Então, nos anos 90, a gente não tem uma pessoa preta fazendo filme. Por quê? Falta de oportunidade. Quem então tem os critérios e o que tinha que ser feito? Porque como que você faz para fazer... Como que você arranja dinheiro para fazer filme nessa época? Você vai atrás de renúncia fiscal, que é a princípio da lei do audiovisual. Seja através de distribuidoras, seja através, sei lá, você vai numa empresa, a empresa, sei lá, tem que pagar IRPJ e você vai captar o dinheiro desse imposto, né? E aí o arranjo para você... O arranjo das coisas, né, das amizades, perdão, eu bati no microfone aqui, o arranjo das amizades, o arranjo de você ter... Certas conexões que te favoreçam? Certas conexões que te favoreçam, a cara de quem você vai poder colocar o dinheiro, não é uma cara preta, não é uma pessoa preta, é uma pessoa branca. O dinheiro circula entre brancos. Total... O dinheiro circula entre brancos, e aí não diria nem preconceito, é aquilo que Cida Bento fala de pacto narcísico da branquitude. Eu vou valorizar aquele que for próximo de mim. Só que nós brasileiros, eu sou brasileira, e é uma mistura total. Mas no resultado eu vou eleger o branco, que eu acredito que seja o vendável, aquele que eu acredito, e nessa pessoa que eu vou trazer o dinheiro. Uma coisa curiosa, que eu fiz um filme em 2010, o Jennifer, né? Uma média-metragem, e eu consegui também através de PROAC ICMS, que é a renúncia fiscal de ICMS. Eu não fui na empresa tentar buscar o dinheiro, foi uma mulher loira que estava ali como captadora de dinheiro, e ela falando lá com a empresa, falando sobre questão de negritude no filme, que aí a galera se sentiu sensibilizada, e aí a gente conseguiu dinheiro. Gente, que é como absurdo. se, por exemplo, o Chris, vamos falar, né, nos termos, o Chris, ele está passando por dificuldade, ele tenta falar, olha, eu não tenho dinheiro e tudo mais, ninguém acredita nele, e a senhorita Morello, que olha o Chris, coitado, ele está precisando, aí a galera dá dinheiro para a senhorita Morello ficar com uma parte do dinheiro e dar uma parte para o Chris, entendeu? Então, Nossa. São essas as relações raciais no Brasil. A gente pensa muito em racismo pensando no ato preconceituoso, mas, claro que a gente vivencia isso, né? Mas o que é mais grave, muito mais complicado, são essas relações de desigualdade que envolvem questão de raça e de desigualdade histórica. A gente não inventou isso em 2010. O Brasil foi formado assim. Bom, eu sempre fico indignada com isso, mas que cabeças, né, com as pessoas podem agir dessa forma, se nós só estamos perante a Deus, somos todos iguais. Mas aí é uma leitura moral. A gente não pode ter uma leitura moral sobre o racismo, é uma leitura social mesmo. São as relações sociais que nos levam a ter esse resultado, de normalizar esse resultado. Porque pelo campo moral, de fato, você não xinga uma pessoa de macaco, que isso não é legal. Isso é crime, inclusive, né? Isso a gente está no aspecto moral.
ou a discussão aqui que se traz é o aspecto social, é o aspecto das relações, de como se forma um país e como que a gente entende a existência da gente nesse país. Aí sim, que aí faz sentido, por exemplo, quando o Silvio de Almeida fala de racismo estrutural, a gente vai percebendo que o marco da desigualdade, o que marca a desigualdade no país é um critério de raça. E não é só de agora, porque se você for perceber dentro da historicidade do Brasil, da história do Brasil, essa marca ela é fundamental nas relações econômicas e como que o Brasil cresce nessa desigualdade. Olha só que curioso, o Brasil ele tem um surto de crescimento econômico em 1850 até 1865, né? E é justamente que aí começa a aparecer o que? Barão de Mauá, né? Começa a ter algumas tentativas de corporações brasileiras, claro que não igual à Inglaterra, mas vamos pegar a figura do Barão de Mauá, gente que plantava algodão e exportava algodão, os cafeicultores, começa a surgir essas galera. E é justamente nessa época que a gente tem a maior intensificação do tráfico de pessoas vindo de África. Olha, pausa para um gente. silêncio. Não, a questão é que eu estou aqui, né, perplexa. É que é tão absurdo no meu olhar isso que eu... Isso é Brasil, né? O Brasil se formou assim. E nós somos um país tão com diversidade, de todas as cores. Mas é uma diversidade na desigualdade, né? E aí a luta é essa. Por isso que, inclusive, nos editais do PROAC, da SPCine, desse da Paulo Gustavo, por exemplo, repara que tem ação afirmativa, tem que ter cota, lá 20% dos projetos para pessoas pretas. Isso daí é fruto de muita luta. Eu, particularmente, faço parte dessa geração, Joyce Prado, Viviane Ferreira, o Davi Ainan, Walter Regis, essa galera toda, né? Que vai bater o pé na porta e não, essa política pública não é só para gente branca, não, é para nós, principalmente essa galera que começa a se formar em audiovisual, vindo de política pública como o ProUni, como as universidades federais, o Vinícius Silva lá da Coab 1, né? Ele se formou na Federal de Pelotas, por exemplo, né? Então, essa galera, assim, essa geração. Mas sem perder de vista que antes da gente teve a galera do Dogma Feijoada, tem a galera lá dos anos 70, Antônio Pitanga fez longa, Valdir Onofre, o Zósimo Bulbul, né? O Odilon Lopes, enfim, o Afrânio Vital. Então, essa galera toda aí, né? A Adélia Sampaio, né? Primeira cineasta negra, mineira. Você está fazendo a sua parte de mudar isso e fazer totalmente filmes direcionados a isso. Os filmes que eu faço são ligados a questões de negritude, né? E uma questão da gente se humanizar, da gente poder ter essa dignidade, assim, da gente poder existir enquanto pessoa preta e existir enquanto afeto. Você está com algum projeto em vista? Tô vários. Sempre tem, né? Sempre você também é roteirista? Você também, né? Eu fui roteirista de uma série da TV Cultura, que ganhou o Emmy Awards, né? Qual? É Pedro e Bianca, né? Olha. Eu também fui, né? Não escrevi sozinho, né? Claro. Foi junto com a Renata Martins, que hoje em dia está na Globo, com Mariana Trent, a Andrea Midori, que estudou comigo, né? Ela era minha veterana, marido da Andrea, que é o Thiago Faeli, e um carinha que é meu veterano de cinema ainda, que é o Felipe Santangelo, né? Então é uma galera, essa trupe de pessoas roteiristas ali que, no formato de sala de roteiro, que a gente escreveu Pedro e Bianca, por exemplo, né? Mas eu já roteirizei várias outras coisas, assim, também. Mas principalmente coisas minhas, né? Porque o mercado do audiovisual também é outra treta, né? Sempre na luta e aquela coisa, né? Dos streaming. Tem uma dimensão que eu acabei não me falando porque eu fui indo para outros assuntos, porque o ator ou a atriz que ele está esperando, será que você é chamado ou chamado? Às vezes não tem a dimensão da treta que é arranjar dinheiro para a gente fazer a produção, né? Então, quando tem uma produção preta, por exemplo, é difícil a gente circular, vai rolar um filme do Renato com 10 milhões de reais. Ainda não.
E perceba que não tem ninguém preto ou preto rodando, pelo menos até agora, e não que eu saiba, né? Rodando filme com grande quantia de dinheiro. Marte 1, por exemplo, do Gabriel Martins, ele foi contemplado no edital da Secretaria do Audiovisual para longa afirmativo de baixo orçamento, R$ 1.250.000. Parece muito dinheiro, mas na hora que você vai começar a pagar A todo equipe mundo... não dá. É muita gente Imagina envolvida. você precisa de 40 pessoas, 40 figurantes, né? Aí você vai pagar lá 40 pessoas. Vamos tentar pagar bem essas pessoas também, né? Sei lá, pagar 300, pagar bem assim, né, gente? 300 eu sei que é difícil. Na média, é. Mas, tentar ajudar. mas de uma eu forma. sei que aí tem Netflix, tem a Amazon aí que, pelo menos nas produções, que paga mal pra caramba pra quem faz figuração, 120, Não 100. é só figuração, não, tá? E ator e atriz. Tem elenco de apoio, são uma média de cachês. Não muito alto. E não é só essa situação no Brasil também. Se a gente pega, inclusive, falamos do Chris, né? Várias pessoas que participaram do Chris, que era um elenco de apoio, eu não lembro da galera ter oportunidade lá. Mas aí já é outra questão, é as tretas de lá dos Estados Unidos, né? O cara que fez o Perigo, por exemplo, né? Ou eu não vejo assim a galera, sei lá, circulando. Eu sei que uma personagem que era no Todo Mundo Odeia o Primeiro Beijo, né? Que ela faz uma latina, né? Parece indígena, afro, né? Ela virou cineasta. Então, enfim, tem as questões lá também, né? E aqui é essa questão da gente não remunerar bem, mesmo sendo de streaming ou algo do tipo. E me diga uma coisa, qual o recado que você daria para os atores, em especial os atores pretos, no caso? Qual a dica que você daria para eles não desistirem dessa área e acreditarem no potencial? Historicamente, a gente fica buscando, né? Eu acho que tem uma questão bem complicada, e aí é uma questão de ator, né, buscar por um personagem digno, buscar por oportunidades e estar sempre aberto ou aberto para isso. Mas eu entendo que participar de coletivos teatrais, por exemplo, ir atrás de editais como o Prêmio Zé Renato, que são políticas públicas, né, de financiamento ao teatro, né, lei de fomento ao teatro, né, essas são políticas públicas existentes, importantes, e lembrando que ter acesso a dinheiro e recursos para fazer arte não é mamata, não é tá vivendo de lei Rouanet, não, é direito, a gente tem o direito à cultura, a gente tem o direito de poder, independentemente do regime, se fosse capitalista ou socialista, por exemplo, as pessoas iam ficar doentes, então você precisa ter médico e precisa de medicina, né? Independente se fosse socialista, não sei o que, enfim, né? A gente precisa de cultura também. Então, é nesse sentido que cultura, independentemente de se é uma pessoa mais liberal, se é um maluco como teve no governo passado, a cultura é um direito, assim como você ter acesso à saúde é um direito também, e a educação é um direito. Então, a gente tem que elaborar que acesso econômico é direito também, tá? Porque a gente está aqui nesse país, a gente está nessa terra. Então, eu coloco que para o ator e para a atriz, primeiro que o teatro é fundamental, né? É o palco. E a gente poder colocar projetos em editais de teatro para a gente se fortalecer. Nem que seja assim, lei de fomento à periferia também, algo do tipo, mas se fortalecer nesse sentido. Não ficar esperando uma mão milagrosa de alguma cineasta ou algum cineasta que vai olhar e... né? Eu sei que isso é importante, mas esse ocorre. E onde você busca inspiração? Olha, tantas inspirações, né? A gente pode pensar um movimento negro, né? Eu tenho dado muita aula sobre Lélia Gonzalez, né? Sobre Abdias. Então, são também inspirações. A minha família, né? Porque, poxa, enfrentar... Ainda que tem várias contradições, né? No discurso familiar e tudo mais, mas enfrentar, assim, a seca, né? Enfrentar a miséria
para poder ser possível aqui nessa cidade e assim entender que é a história de muitas pessoas que também viveram isso, né? Por conta da natureza, né? Também, mas por conta do Brasil, né? A gente adoece de Brasil, né? Exatamente. E livro, você sugere algum? Você sendo professor, nossa. Eu uso muitos livros como referência, né, para o meu dia a dia de aula, né, mas livros direcionados. Você vai falar de política audiovisual, tem da Marina Marzon sobre política cinematográfica no Brasil, né, se for pensar as ficções, por exemplo, né, as literaturas mais ficcionais e poéticas. Eu sou muito amigo, né, não sou amigo de sentar junto e ir na casa, mas eu tenho muito carinho pelo Sérgio Vaz. A gente se conhece já há muito tempo já, né? E por conta do pessoal da Cooperifa, eu vou na Cooperifa. A Cooperifa me ensinou muitas coisas, né? E me ensina até hoje. Então, os livros assim do Sérgio, eles são bem, né? E aí a galera que, enfim, agora já é um pouco mais conhecida, a Conceição Evaristo, né? Que terminou de ser professora. Aí começou os livros ficarem mais evidentes. A Ana Maria Gonçalves, né, Um Defeito de Cor. Então, esses livros, assim, sabe, que fazem bastante sentido. Maravilha. E onde te encontrar? Em redes sociais hoje em dia, aí, né? galerinha do YouTube, onde que te encontra? Beleza? Me encontra no Renato Cândido Cineasta, Instagram. Eu não tenho TikTok ainda, porque eu sei dançar, mas aí eu não fiz essas paradinhas aí, não. Mas acho que o Instagram é o que eu mais uso, assim, que eu posto as coisas, né? Que eu me intero do que as outras pessoas estão fazendo também. Que maravilha. E já estamos chegando ao fim, infelizmente. Mas o nosso papo foi muito bom. E eu te agradeço pelo seu tempo, estar aqui conosco e ajudar os talentos a entenderem como é que funciona esse mercado. E, como sempre, eu dou esse recadinho aqui para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, manter o cinema nacional com mais frescor nas suas cabeças, irem ao cinema, irem ao teatro, que assim vai nos valorizar. E consumir mais, né, no streaming também, filme nacional, né, que a gente fala, filmes brasileiros, não made in Brasil, e sim brasileiros. Não é isso? E aí também pensar uma noção para além de mercado, porque a gente está falando sempre de uma economia, né? Uma economia da cultura, né? Essa economia tem as questões de territorialização e tudo mais. E se a gente evolui dessa noção de mercado para a economia, a gente vai entender que existem outras formas, outras trocas econômicas, para além dessa ideia de que, olha, eu preciso ficar visível para a Netflix, entendo que só a Netflix teria dinheiro para botar no rolê, né? Então, se a gente dinamiza isso através de editais e tudo mais, de financiamento público, a gente começa a criar uma rede econômica. Uma própria oportunidade. E uma rede econômica. Aí vocês vão falar assim, né? Assim, quem for mais conservador, mas tudo depende do Estado, né? Tudo, não sei o quê. Gente, filmes, assim, vamos pensar, Robocop do Tropa de Elite. Do José Padilha. Isso. Perdão. Parece que foi 120 milhões de dólares, né? 35 milhões de dólares foi de renúncia fiscal lá dos Estados Unidos, né? Então, eles lá, claro que é cash rebate, essas coisas todas, mas os Estados Unidos é um dos que mais bota dinheiro do erário, né, em produção cinematográfica. Claro, de outra forma, lá que é um negócio chamado cash rebate, você faz, aí volta o dinheiro, né, e é um pouco nesse sentido, mas está lá. O Breaking Bad foi rodado em Albuquerque, no Novo México, não foi à toa, foi por conta de política governamental. E não só nos Estados Unidos. Por que um monte de filme que se passa em Nova York é rodado em Vancouver? Política governamental, renúncia fiscal, por aí vai. Olha, viu? Informações. Não é só no Brasil. Brasil de uma mata. Então, fala com os americanos lá, que eles têm uma mata muito maior do que... Com certeza. É que as pessoas não sabem. Por isso ignorância. Nós estamos aqui, nos informando. Você está aqui para informar, para as pessoas entenderem, ao invés de ficar criticando, né? Não é?
Exatamente. Beleza. Vá conhecer primeiro, antes de criticar, né? Tem essa também, né? É verdade. E chegamos ao fim. Mas agradeço muito por estarem aqui conosco. E, por favor, não esqueçam de clicar aqui. O sininho avisa quando tem vídeo novo, viu? Faça com que as pessoas conheçam o audiovisual, conheçam o canal aqui no YouTube e também no Instagram. Porque até então a patrocinadora desse podcast é a Nani Cash, é a Nani Azevedo, eu, para mantermos vocês ativos e conhecedores do audiovisual. E eu conseguir trazer essas pessoas maravilhosas que nos trazem essas informações e ficamos conhecendo o mercado. E assim vamos caminhando. Até o próximo vídeo. Obrigada.